Situação de Arthur não gera maiores preocupações no Botafogo. O atacante está resfriado. Ele que teve aí nas últimas horas, né? Uma preocupação porque sentiu dores no peito e tal. É só um resfriado. Uma bolada. Dinheiro da venda de Thiago Almada vai todo para o Botafogo. O Glorioso pode receber até 195 milhões de reais. Boa notícia. Corinthians perde 2 jogadores titulares importantes por suspensão para o duelo com o Botafogo, e um deles é o Garro. Isso e muito mais para vocês agora, mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. Temos aqui em cima o Live Pix, mande uma contribuição pro canal e mande um áudio pra gente, né? Temos o Pix do canal ali em amarelo, rafaguense10@gmail.com. Ele também está aqui embaixo na descrição para você copiar e colar no seu aplicativo bancário. Também na descrição tem o canal Reserva, o principal, o link do nosso Instagram, da Jet Sport com camisas do Botafogo e de outros clubes de futebol. E se puder hypar o vídeo, ajudará muito o canal. Bora pro vídeo reagir aí a papo de craque, a placar aberto e a muito mais. E depois a gente volta. E o Botafogo tá apresentando reforço também, não é isso, Bandeira? É isso, o Jordan Barreira, colombiano, 19 anos, veio do Júnior Barranquilla. Até foi perguntado hoje na coletiva, porque lá na Colômbia estão comparando ele a Luiz Dias, do Liverpool, então é uma joia realmente, só que muita calma nessa hora, tranquilidade. É um garoto que pode contribuir, camisa 10 da seleção sub-20 da Colômbia, e é uma das maiores revelações no futebol colombiano neste momento. Foi apresentado hoje e amanhã teremos a apresentação do Danilo. Aí sim também um grande reforço do Botafogo, 24 anos, chegando do Nottingham Forest, e pode já ser titular no sábado. Botafogo joga sábado contra o Corinthians às 18h30 no Newton Santos, até porque o Gregory saiu. Hoje apareceu, inclusive, uma foto que deixou o torcedor com o coração apertado. Qual, hein? Arthur Jorge e Gregory, lá no Al Rayyan, abraçadinhos, o campeão da Libertadores como treinador, campeão brasileiro, e o Gregory, que acabou de deixar o Botafogo também. E aí, com o Danilo entrando, o Marlon tomou o 3º cartão amarelo contra o Sport, poderíamos ter, quem sabe, Alain e Danilo ali na posição de volante sábado no Botafogo. O Arthur, Ilan, já falando aqui mais a respeito do nosso Glorioso, sentiu dores no peito que deixaram o torcedor preocupado na noite de ontem, após o treinamento, e aí ele nem treinou hoje, passou por exame de sangue, alguns exames também, só que parece que foi só em decorrência de uma gripe, aquelas coisas que ficam, não quero falar a palavra feia aqui, ali na região do tórax também. Palavra feia? Então, palavra, entendeu? Não quero falar. Segue. Mas o Arthur não preocupa, não sabe se vai jogar no sábado, mas não preocupa assim com a questão cardiológica, embora ele tenha sentido dores no peito também. Então é isso, Jordan Barreira apresentado hoje, falou bastante na coletiva, muito tranquilo, um garoto muito centrado ao que parece, foi perguntado a respeito da saudade da família, mas parte da família veio com ele também, para ter toda a estrutura aqui dentro e fora de campo, fazer um grande trabalho no Botafogo. Eu perguntei ao Barreira se ele prefere jogar por dentro do meio campo, pelo lado direito, lado esquerdo. Ele deixou claro que gosta de atuar atrás do centroavante, ali como um meia ou um segundo atacante, ou até mesmo pelo lado esquerdo, até fazendo ali aquele meia ponta que o Monturo também faz, porque atualmente no esquema do Ancelotti, o Botafogo joga no 4-2-3-1, e às vezes ele muda as peças de funções. O Natan já entrou como centroavante, ele é extremo, o próprio Montoro já atuou por dentro e ele é um meia-ponta pelo lado esquerdo, e o Barreira gosta de jogar pela esquerda ou pelo meio. Tinha muita gente pensando que ele poderia atuar na ponta direita, e o Botafogo está precisando de ponta direita, tem só o Arthur, assim, com mais capacidade no momento, mas o Barreira não falou que gosta de jogar pela direita não, ele foi bem claro, falou sobre a meia ali atrás do atacante e falou também sobre o lado esquerdo, ou seja, o Botafogo pode continuar no mercado por um ponta e está no mercado também por volante, centroavante e zagueiro. E aí meu parceiro JP Fragoso informou que vai ter uma nova reunião com o Novo Horizontino pelo zagueiro Dantas, que tem 21 anos, se bem me lembro, carioca, passou pela base do Bangu, pela base do próprio Novo Horizontino, vem jogando muito bem lá em São Paulo, vem jogando bem na Série B, mais uma vez pode pintar no fogão aí, porque o Botafogo, embora esteja fazendo boas contratações no mercado, gastando dinheiro, se você olhar para a zaga, só tem o Caio Pantaleão pro lado direito, o Bastos foi submetido a uma cirurgia, pro lado esquerdo sim, o Botafogo tem o David Ricardo e o Alexander Barbosa, precisa reforçar a zaga, posição de volante também, mais um ponto e um centroavante.
Eu tô morrendo de inveja dessa janela de Botafogo. O Botafogo já tem um time bom, um time arrumado, um time muito competitivo, como tinha ano passado, perdeu peças e tal. A gente sabe que demorou um pouquinho a se rearrumar esse ano, mas está formando de novo um elenco, eu acho, muito parrudo, viu, o Raíza? Não sei o que você acha. Não, concordo. Acho que as movimentações do Botafogo são sempre muito interessantes, né? O Botafogo mescla muito bem essa questão de reforços de peso, de jogadores mais caros. O scout trabalha muito bem lá, é muito critério, muito profissional esse scout do Botafogo, claramente. A gente viu aí a contratação do Montoro, né? Que foi um trabalho bacana do scout do Botafogo. O Jordan Barreira, converso muito com os colombianos lá, eles falam que é um jogador muito promissor. E outros nomes também, né? O próprio Pantaleão chegou no Botafogo jogando muito bem. É um zagueiro que, assim, pouco conhecido por aqui. O Botafogo foi lá buscar e trouxe um jogador interessante. Então, é bacana, assim. Sempre é legal ver o mercado do Botafogo, porque mescla muito bem essa questão do reforço de peso com o trabalho ali mais criterioso do scout. E o Botafogo não jogou na rodada, né? Por que foi adiado o jogo mesmo, hein? O Grêmio na Sul-Americana. Porque jogou a Sul-Americana. O Botafogo tem 2 jogos a menos. Quem classificou? Quem? Alianza Lima com gol do Barcos. Gol do Barcos, 41 lei anos. do ex, 1-1 lá, tinha ganhado lá em Lima, né? E espetacular. É né? mole. Aliança da Raíza eliminou o Grêmio em Foi Porto Alegre. espetacular. 50 do segundo tempo com gol do Barcos, 41 anos. Culpa da Raíza, cara. Raíza. Raíza vai derrubar o Mano Menezes. feliz da vida. Mano tá de novo balançando. Gente, uma coisa que eu queria falar aqui é o seguinte. Todo time que tá mais ou menos pressionado, mais ou menos em crise, o treinador tá com um fantasma gigantesco, que é o Vojvoda nesse momento, verdade. né? Eu acho que tá rolando aí, né? Meio na encolha, sem ninguém declarar isso. Tá rolando entre os clubes que estão com esses treinadores em xeque o seguinte dilema, cara. Não é melhor demitir agora e trazer logo o Vojvoda, porque daqui a pouco ele vai estar empregado. Vocês não acham que está rolando isso? Eu acho que está rolando isso lá na cabeça dos dirigentes do Grêmio. Sinceramente, já deve estar passando meio que longínquamente na cabeça do Mário lá no Fluminense também. Na cabeça do Pedrinho, dirigente do Vasco, que tem o Diniz hoje, também sob pressão. Santos. Eu acho que nenhum desses 3, do Santos nem se fala, né? Eu acho que nenhum desses 3 times aí que eu citei, Vasco, Fluminense e Grêmio, necessariamente vão demitir treinador no fim de semana. Mas o Mano eu não duvido, não. O Mano eu acho que já está numa situação um pouquinho pior lá no Grêmio, depois dessa eliminação. Então, Vojvoda é o grande fantasma do momento aí. E aí, sabe o que está acontecendo? A torcida do Fortaleza, que gosta muito do Vojvoda, mas entende que... Quer de volta? Não. Já não, pelo contrário. Eles entendem que acabou o ciclo e eu estou vendo nas redes sociais muitos elogios ao início de trabalho de Renato Paiva. Tá sendo muito elogiado. Toda hora aparece um corte de Mas eu acho que ele foi bem no Botafogo. Eu também acho que ele foi tão mal quanto dizem, não. Aí o cara errou, errou. Eu acho que o Botafogo não jogou bem contra o Palmeiras na eliminação. De fato, acho que... Igual o Fluminense jogou contra o Flamengo agora, igualzinho, né? Ali meio que se segurando. O jogo do Botafogo com o Palmeiras na eliminação foi igual o Flamengo com o Fluminense agora. Então, assim, todos os motivos para condenar o Renato ali também. E eu acho que tem razão a torcida do Botafogo e o próprio Textor ao ficar chateado com a forma que o Botafogo jogou contra o Palmeiras. Também acho. Acho que o Botafogo poderia ter dado mais ali, poderia até ter se classificado, poderia ter jogado de uma forma mais corajosa. Mas você condenar o trabalho inteiro do Paiva, eu acho que ele fez um bom trabalho no Botafogo. Porque eu acho que já chegou condenado, assim. Grande parte da torcida já não queria. Esse cara, ninguém conhecia, né? Já imaginou que ele fosse sair. Mas eu também não era totalmente contra o trabalho dele. Espero que o Ancelotti vá muito bem. Gostei da vinda do David Ancelotti. Mas agora torço até pro Renato Paiva fazer um bom trabalho lá no Fortaleza. A torcida tá curtindo mesmo nas redes sociais. Seguiu o Sport Center falando agora de um quarteto fantástico que fez muito sucesso, que foi o quarteto do Botafogo na temporada passada. E agora o time do David Ancelotti tem um novo quarteto que está se preparando para fazer sucesso também. Eles já incendiaram a América do Sul. Obrigada, Quarteto Fantástico. Obrigado, Quarteto Fantástico! Mas como toda boa história de super-heróis, a formação mudou.
nós do Data ESPN fizemos um comparativo do Quarteto Fantástico do Botafogo, campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, com os personagens da Marvel. E nessa brincadeira, o primeiro nome é do Luiz Henrique, que seria tipo Johnny Storm ou Tocha Humana. E por quê? Jogador liso, que dribla muito e botava realmente fogo na equipe. Foram 130 dribles certos na temporada passada e ele foi o líder do time nesse fundamento no ano inteiro, sendo que o segundo colocado foi o Júnior Santos com 91. Já o segundo nome dessa lista é do Thiago Almada, que seria tipo a mulher invisível, que consegue se esconder dos adversários, e ele criou 56 chances para o time, sendo o líder a partir do momento que ele estreou na equipe na temporada passada. O terceiro nome é do venezuelano Jefferson Savarino, que nessa comparação seria o Reed Richards, ou o Senhor Fantástico. Por quê? Porque assim como o Senhor Fantástico, ele conseguia esticar as jogadas, esticar a bola. Ele criou 13 assistências na temporada passada e foi o líder do time em passes para gol no ano de 2024. E o último nome dessa lista é do Igor Jesus, que seria o Coisa, o personagem mais forte dessa família do Quarteto Fantástico. Ele seria o jogador que quebrava os adversários. Ele foi o jogador que mais fez gols no Botafogo a partir da sua estreia. Foram 17 gols marcados a partir do momento que ele chegou no Fogão. Mas a temporada passada ficou para trás. E do antigo quarteto, apenas Savarino ficou. Agora, o desafio é formar um novo ataque de elite. Deem boas-vindas ao Quarteto Fantástico. O novo quarteto do Botafogo conta com Montoro, que gera campos de jogo. Arthur, que incendeia com velocidade. Arthur Cabral, a nova força para quebrar tudo. E claro, Savarino, o cérebro elástico do ataque. E para ver o quarteto original em ação, é a partir de 24 de julho nos cinemas. Dito isso... Rodrigo Brandão está na linha. Rodrigo Brandão está na linha para falar do Fogão. Fala, Brandão, manda aí. Muito bem, Canta. E hoje, no início da tarde, foi apresentado o 6º reforço do Botafogo para essa temporada. Jordan Barreira, jogador de 19 anos, foi apresentado na sala de imprensas do estádio Newton Santos e disse suas primeiras palavras como jogador do Botafogo. Resumidamente, o Jordan disse que está muito feliz de jogar no Botafogo, disse que o projeto foi o que o seduziu a aceitar o convite, jogar no clube atual campeão da Libertadores, atual campeão brasileiro, e ele disse que foi muito bem recebido por todos, diretoria, torcedores e os jogadores, os quais ele classificou como uma família. Sobre o jogador, nós já trouxemos as qualidades dele quando ele foi anunciado pelo clube, mas não custa nada lembrar mais uma vez, e é o diretor de futebol, o Léo Coelho, quem vai falar um pouco mais das qualidades e das características desse jogador. O Jordan, ele é um atleta que tem as características de excelente controle de bola, um atleta extremamente versátil, que atua pelo meio, mas também pode auxiliar nas pontas, é um meio atacante que também pode fazer uma função mais atrás, tem um jogo muito alegre, objetivo, vertical, é um atleta que gosta do drible, gosta da finta, já demonstrou isso nos vídeos e demonstrou isso também nessa primeira semana de treino que ele teve conosco. Com certeza vai ser um atleta que vai nos ajudar muito no longo prazo. No curto prazo a gente espera que ele se adapte muito bem. Temos que lembrar que é um atleta que recentemente completou 19 anos, então um atleta que está em formação, é um atleta que está crescendo e a gente tem certeza do potencial e da evolução dele aqui conosco no Botafogo. Tá aí, portanto, o Léo Coelho, diretor de futebol do Botafogo, trazendo um raio-x do Jordan Barreira. Características muito similares com um outro jogador que também surgiu no Júnior de Barranquilha e hoje faz sucesso no Liverpool, o Luiz Dias. O Jordan ficou muito honrado de ser comparado ao craque do Liverpool e da seleção colombiana e espera fazer o mesmo sucesso. O Jordan vai usar a camisa 14 no Botafogo e já está regularizado, já pode inclusive ser relacionado para o jogo contra o Corinthians sábado pelo Campeonato Brasileiro. O 7º reforço do Botafogo, o Danilo, ainda não tem uma data para a sua apresentação. Pode ser que seja amanhã, aproveitando que o Botafogo vai realizar o último treino no estádio Newton Santos, ou na semana que vem. Danilo, que também está regularizado e pode fazer a sua estreia no sábado.
Sobre o jogo contra o Corinthians, a gente vai deixar para trazer mais informações sobre o time amanhã, depois do último treino, mas a gente já pode adiantar que Alan e Savarino devem retornar ao time principal. Eles estão recuperados das dores musculares que os deixaram de fora da partida contra o Sport. Valeu, Canta! Valeu, meu parceiro Rodrigo Brandão, com as informações do Botafogo na parada. O Botafogo que não jogou na rodada, mas segue ele na parte de cima da tabela, né, Gabriel Faria? Não foi uma rodada assim, parando pra pensar, tão ruim. Claro que vitória do Flamengo, beleza, mas não foi uma rodada tão ruim. O Botafogo agora tem 2 jogos a menos. Trabalhar bem pra buscar essa pontuação, vai disputar a parte de cima da tabela. Falar em título talvez seja um pouquinho prematuro, deixa o campeonato avançar um pouco mais. Reforços estão chegando. Danilo, jogador regularizado, né, pra atuar no fim de semana. Barreira apresentado, é um moleque que já vem treinando aí, pode ser importante, enfim. É um elenco que melhorou de qualidade e, obviamente, o Botafogo pode objetivar coisas maiores na temporada. Essa é a parada, cara. Seguinte, é hora do break. Só rapidinho, Savarino de volta, vamos ver se ele estreia na temporada, né? Cara, teve um passe pro gol do PSG lá, né? Foi dele, né? Tá vivendo disso, né, de um momento pro outro. O Savarino é peça fundamental. Agora que o Montoro encaixou pelo lado esquerdo, ele tem um jogador com as características do Almada para dialogar com ele. Ele tem um ponta direita que é agudo, que é o caso do Arthur, né? E tem um centroavante também para dialogar com o Arthur Cabral. Não dá mais para reclamar do restante do time. Falta o Savarino estrear em 2025. Corinthians perde 2 titulares importantes por suspensão para duelo com o Botafogo. Vamos ver aqui quem são esses titulares. O Corinthians perdeu 2 titulares importantes para o duelo com o Fogão neste sábado 26/7 no Nilton Santos. O volante José Martínez e o meia Rodrigo Garro receberam o 3º cartão amarelo no empate em 0-0 com o Cruzeiro nesta quarta-feira em Itaquera e estão suspensos. Em relação a Garro, o técnico Dorival Júnior terá que quebrar a cabeça, já que o único meia reserva, Igor Coronado, já deixou o clube. Por outro lado, o volante Ranieri, que cumpriu suspensão automática nesta quarta-feira, retorna. Então o substituto para o Martínez deve ser o Ranieri, mas o substituto para o Garro não se sabe quem será. Existe a possibilidade de Yuri Alberto reaparecer entre os relacionados após sofrer uma fratura na vértebra no meio de maio. O lateral esquerdo Hugo e o volante Maicon seguem entregues ao departamento médico. Então, vários desfalques aí no Corinthians. Tomara que o Botafogo consiga aproveitar aí, né, e fazer uma boa partida, já que o Corinthians vem aí com problemas sérios na escalação. Dinheiro da venda de Thiago Almada vai todo para o Botafogo. O Glorioso pode receber até 195 milhões de reais. Vamos entender aí esses cálculos. O Botafogo vai receber a totalidade da venda de Thiago Almada para o Atlético de Madrid, a despeito da passagem dele por empréstimo para o Lyon, segundo explica o GE, nesta quinta-feira, 24/7. Em tese, o valor da transferência deveria ser dividido, mas a situação mudou com o rompimento entre os clubes da Eagle Football. Com isso, vão entrar nos cofres alvinegros 21 milhões de euros, 135 milhões de reais. As cifras podem chegar ainda a 30 milhões de euros, 195 milhões de reais, se o jogador alcançar metas previstas em contrato. O Botafogo, com a venda de Almada, já ultrapassou 600 milhões de reais em vendas de jogadores, né? O Almada está numa crescente na carreira. Eu acho que tem tudo para ele bater essas metas aí no Atlético de Madrid e gerar esse grande lucro para o Fogão, né? Jogador que tem um potencial gigantesco para ser um dos grandes do futebol mundial. Situação de Arthur não gera maiores preocupações no Botafogo. Atacante está resfriado. Apesar das dores no peito, né, relatadas por Arthur na última quarta-feira, o cenário envolvendo o atacante que está resfriado não gera maiores preocupações no Botafogo, segundo informa o GE. Globoesporte.com, né? Arthur realizou uma bateria de exames de sangue e cardíacos ao visitar uma emergência hospitalar na última noite, que não apontaram quaisquer problemas cardiológicos graves. Apesar disso, novos exames serão realizados por precaução para entender se o atacante terá condições de enfrentar o Corinthians neste sábado no estádio Nilton Santos, pelo Brasileirão. Ele segue como dúvida para a partida. Cara, tomara que ele não desfalque o Botafogo, porque mesmo que alguns não aceitem e queiram pegar ele para Cristo,
tenham pirraça com ele, né? Como já tiveram pirraça com o Marlon Freitas, com o Vitinho e com outros jogadores, tem agora pirraça com o Arthur. Ele é um dos jogadores mais criativos do nosso elenco, né? Se não fosse aí a pontaria do Arthur Cabral, do Cuiabano, né, no jogo contra o Vitória, ele teria dado certamente aí umas 3 assistências naquele jogo. Porque ele tá criando muitas jogadas boas, deixando os companheiros na cara do gol. Então, acho que vai fazer muita falta, até porque para a ponta direita nós temos muito pouca opção ultimamente. Para a esquerda temos vários para a esquerda. Agora para a direita precisamos de reforços. Atualmente temos pouquíssimas opções. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.